Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de hoje. Que Deus possa abençoar a sua vida. Hoje nós vamos continuar dando sequência aqui à nossa série de vídeos onde nós estamos falando a respeito dos benefícios da oração. Se você está chegando agora e ainda não é inscrito no canal, corre lá, se inscreve no nosso canal, ative o sininho das notificações para que você não perca nenhum dos vídeos a qual nós temos postado no nosso canal e também você possa acompanhar a todos aqueles vídeos que ali já estão no nosso canal. Deus abençoe sua vida, que hoje o Espírito Santo de Deus possa mais uma vez continuar falando ao seu coração. Hoje o tema que eu dou a esse vídeo de hoje é que não seja como eu quero, mas assim como tu queres. Isso está baseado no livro de Mateus. É uma oração que Jesus fez no Getsêmani ao Pai que estás nos céus. Livro de Mateus, capítulo de número 26, o versículo de número 36 em diante, aonde Mateus ele relata e vai dizer: Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e a dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhe disse: A minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. O interessante, irmãos, desse texto, desse relato que nós acabamos de ler, é que quando Jesus ele vem à Terra, quando Jesus ele dá início ao seu ministério terreno, depois que ele vai ao Pai, ele nos deixa aqui um exemplo, um ensinamento muito precioso, que nós devemos também orar, pois Jesus, mesmo sendo Deus, mesmo sendo um com o Pai, ele também teve esse momento de oração e também ele deseja isso para as nossas vidas. Você vai ver que alguns textos da Bíblia, em vários momentos em que Jesus operou milagres, expulsou demônios, curou os enfermos, Jesus não saía para comemorar, Jesus não saía para celebrar aqueles momentos depois do culto com os discípulos. Você vai ver em vários textos que Jesus, depois de fazer os seus feitos, realizar milagres, Jesus ele se retirava do meio dos discípulos para orar, para ter intimidade, para ter proximidade com o Pai. Em seu ministério terreno, dentre várias outras orações, eu quero destacar duas nesse vídeo de hoje, quando nós estamos aqui falando com os irmãos. A primeira oração, ela está no livro de João, capítulo de número 11, é um texto bastante conhecido dos irmãos, onde fala a respeito da ressurreição de Lázaro. Esse texto, nós vemos que depois de Jesus receber a notícia de Maria, de Marta, que manda um mensageiro falar a Jesus que Lázaro estava enfermo, prestes a morrer, você vê que Jesus ele manda avisar que aquela enfermidade que Lázaro tinha não seria para a morte, mas para a glória de Deus. O interessante é que Jesus não vai vê-lo de imediato. O texto diz que depois de 4 dias que Lázaro já estava morto, que a sepultura estava fechada, ou seja, como o texto diz, já cheirava muito mal. Jesus chega e manda tirar a pedra. O interessante é que depois que aqueles homens tirem a pedra, Jesus ele vai orar. E a oração que Jesus vai fazer, ele vai dizer: Graças te dou, ó Pai, porque me ouviste. Olha só que interessante. Jesus, mesmo sendo Deus, ele ora ao Pai dizendo: Graça te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sei que sempre me ouves. Olha só que interessante. Ele diz: Assim falei por causa dessa multidão que está aqui presente, para que eles creiam que tu me enviaste. Essa primeira oração de Jesus, no livro de João capítulo 11, ele revela intimidade, ele vai revelar proximidade com o Pai, onde devemos, onde vemos que ele, sendo um com o Pai, ele nos ensina a ter o prazer
também de falar com Deus e saber que o Pai está disposto também a nos ouvir, né? A se inclinar os seus ouvidos para nós. Ele nos ensina a ter o prazer de falar com Deus, pois orar aqui não significa que nós temos a obrigação. Orar não é uma obrigação. Orar é ter o prazer de falar com Deus e saber que Ele está pronto, disposto a nos ouvir. O interessante é que a segunda oração, que é exatamente o livro que nós lemos no início, que é a oração do Getsemane, né, nos chama mais atenção, é porque Jesus ele está aflito e sabia que a sua hora era chegada. Jesus sabia que aquele momento era um momento que ele seria entregue, que era um momento doloroso da sua vida. Era onde ele iria passar por maior sofrimento da sua vida. Mas ele nos ensina a como ser íntimos de Deus. E ele sai para orar. O interessante é que ele chama os homens mais íntimos, mais chegados dele para orar com ele. Só que no momento do Getsemane, nós vamos ver que Jesus ele vai orar, ele distancia dos discípulos e vai ter um encontro, vai ter um relacionamento com o Pai em oração. O interessante é que nesse momento de oração, Jesus ora 3 vezes. E 2 dessas 3 vezes, a Bíblia diz que Jesus relata exatamente essa oração. Que não seja como eu quero, mas que seja como tu queres. O interessante é que nós vamos ver que Jesus, né, sendo Deus, olha só a oração dele. Ele diz, não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a sua vontade. Porém, nessa oração, apesar de Deus não ouvir, ele não obteve respostas. Né? Deus ele não ouviu essa oração, porque era necessário que Jesus passasse por esse momento. Ele não obteve resposta. Sua primeira oração das 3 vezes no Getsemane, ele vai orar cerca de 1 hora. Ele diz que, Marcos diz que depois que Jesus ora 1 hora, ele chega, vem diante dos discípulos, os discípulos estão dormindo, os discípulos estão cansados, pesados de olhos, e diz o texto que Jesus vai dizer, olha, vigiai, orai, para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Sabe o que Jesus queria dizer? Jesus estava dizendo aqui, Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas que não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Ele estava dizendo, pelo Espírito eu consigo vencer, pelo Espírito eu consigo enfrentar. Mas ele está dizendo, a carne, ela é fraca. Pela carne eu sei que eu não vou aguentar, mas que seja como tu queres. Mesmo ele tendo poder, mesmo ele tendo autoridade para mudar aquele cenário, para mudar aquilo que ele estava prestes a enfrentar. Ele nos mostra que sempre prevalecerá em minha e na tua vida a vontade de Deus. Ele estava dizendo, se possível que eu não enfrente isso, se for possível que eu não passe por isso. Mas ele estava dizendo isso por causa da fragilidade carnal, da fragilidade humana. Mas ele deixa bem claro dizendo, mas se for para mim enfrentar isso, que não seja como eu quero, seja feita a tua vontade. Olha que interessante, que você possa em todos os momentos da sua vida convidar a Deus para que Ele venha fazer a vontade dEle sobre a sua vida. Para que nos momentos de dificuldade, o seu poder, o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e perfeita. Então lembre-se sempre, toda vez que você for orar, ore a Deus com muita integridade, dizendo, Senhor, que não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Jesus nos ensinou dessa forma. Então, o que prevalecerá na nossa vida sempre será a vontade de Deus. Que Deus te abençoe, fique com essa palavra, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de compartilhar esse vídeo, de comentar e dizer o quanto esses vídeos têm sido bênção para a sua vida. Te aguardo no próximo vídeo. Fiquem na paz do Senhor.